Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Venho aqui para falar para vocês. Hoje minha live é sobre jejum intermitente. Vocês sabem o que é o jejum intermitente? Vocês já fizeram? O jejum intermitente nada mais é que uma restrição alimentar. Você fica alguns períodos sem se alimentar. Ele não é uma dieta, mas é por tempos, períodos determinados que você fica sem essa alimentação. A gente pode fazer o jejum intermitente por 12 horas, 16 horas e as 14 horas. Então, o jejum intermitente, ele serve nada mais que é uma prática de alimentação que você tira para poder te auxiliar, né, no emagrecimento. Então, você pode se programar para ficar esses intervalos sem estar consumindo carboidrato, açúcares e proteína. Então, o jejum intermitente, vou te dar como exemplo aqui o que eu faço. Eu fico às vezes das 20 horas até o meio-dia sem comer. E dentro desse intervalo, o que acontece com o seu corpo? Ele busca as reservas e faz uma queima calórica, né? Então, tudo aquilo que você tem de reserva, de gordura, o seu metabolismo usa nesse intervalo, né? Que você fica. Então, gente, fica aí bem claro para vocês que o jejum intermitente ele não é uma dieta. São algumas horas que você fica sem se alimentar. E dentro dessas horas que você fica aí sem se alimentar, o seu metabolismo consegue fazer algumas trocas metabólicas, consegue acelerar mais e aí ele acaba funcionando uma prática melhor para o seu organismo. Eu vou responder algumas perguntinhas que me passaram aqui sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente pode ser o jejum completo, o de 24 horas, que eu não aconselho muito, mas quem conseguir fazer, pode fazer. Mas só uma vez. Esse jejum ele é muito difícil de estar fazendo. Eu aconselho mais você começar pelo jejum de 12 horas, o de 16 horas e o de 18 horas. Me perguntaram aqui se o jejum emagrece. Sim, o jejum ele consegue acelerar. Então ele faz parte do complemento para a sua possível cardápio de emagrecimento. Então ele te ajuda a acelerar, né, o metabolismo, porque você fica essas horas sem estar consumindo essas calorias e você tem um aporte maior de calorias, né? Me perguntaram aqui quais são que é que a gente pode estar quebrando o jejum, com qual alimento. Por exemplo, eu fiquei 12 horas sem se alimentar, sem fazer, estando dentro do jejum. Então, qual que é o alimento? Então, gente, você vai priorizar pelos alimentos que tenha a proteína boa. Não adianta você fazer um jejum e, por exemplo, ir lá e cortar com pão, com é, com comida gordurosa. Então, para você quebrar o jejum intermitente, é interessante você fazer de forma saudável. Você pode estar fazendo consumo de proteínas, né? Que é proteína magra, pode ser ovo, queijo, mas o queijo também natural, tá? Então fica a dica aí para vocês do jejum intermitente. Na hora de quebrar, que seja comida saudável, porque senão toda aquela reserva calórica, aquela de gordura que você quebrou, acaba você aumentando mais, porque assim, como o organismo fica de 12, 16, 18 horas sem ter um aumento da reserva do carboidrato, então ele consegue quebrar aquilo que você acumulou. Então ele dá uma acelerar, ele acelera seu metabolismo desse gasto calórico. Então, quando você está fazendo dieta, o ideal é estar fazendo jejum intermitente. Mas também, Cássia, um beijo, obrigada por ter entrado. Mas o ideal do jejum intermitente, você tem que saber muito bem se o seu organismo pode, né, tá próprio para fazer jejum intermitente. Pessoas que são muito magro, tem o metabolismo muito acelerado, não é aconselhado estar fazendo jejum intermitente. O jejum intermitente ele é mais para quem tem a camada visceral acumulada. O que é a camada visceral? Estou floreando aqui bonito, né? É a nossa barriguinha, é aquele pneuzinho que tanto incomoda a gente. Então essas pessoas têm um acúmulo mais de gordura. Então o ideal é que sejam mais as pessoas que façam jejum intermitente. Lembrando que o jejum intermitente eles têm três formas: 12 horas,
16 horas e 18 horas. Então você pode tá fazendo ele pegando o período da noite. Vamos dar um exemplo aqui novamente. Se eu parar de comer às 19 horas e eu voltando a comer às 7 horas, então seria o ideal esse de 12 horas. Então o jejum intermitente ele é muito importante nessa questão do gasto calórico, né? Ele faz o que o seu metabolismo busca essa... Um beijo, Kyla. Beijo para você que acabou de entrar. Então ele acaba buscando essa reserva sua. Então o importante do jejum intermitente é que você conheça o seu organismo, porque o jejum intermitente ele não é ideal para todo mundo, né? Não são todas as pessoas que têm indicação para isso. Por isso que eu sempre falo aqui, como eu estudante de nutrição, eu sempre falo para vocês, busquem um profissional adequado e conheça sobre o jejum intermitente. E o jejum intermitente, ele consegue sim fazer essas trocas metabólicas com vocês. Quando você passa esse período sem estar se alimentando, você consegue que o seu metabolismo tenha um aporte maior para poder estar quebrando os carboidratos que estão acumulados, os lipídios, né? E o que é o carboidrato e o lipídio? O carboidrato nada mais é do que você da alimentação, né? Tem alguns alimentos que são ricos em carboidrato e ele faz esse aporte de gordura. A gente consegue. E com isso que são os lipídios que a gente consegue fazer essa troca metabólica. Então, sempre é interessante na sua dieta, e claro, um profissional adequado que puder estar te indicando que faça o jejum intermitente. Lembrando que jejum intermitente não é dieta, é apenas alguns horários que você passa sem estar se alimentando. Tem algumas pessoas aqui que perguntaram para mim qual que é o melhor para poder você estar quebrando o jejum intermitente. O jejum intermitente é melhor você estar fazendo isso com alimentos saudáveis. O que são os alimentos saudáveis? São alimentos integrais que você pode estar utilizando, pode ser a proteína boa. O que são a proteína? Queijos magros, o ovo cozido de preferencial, né? A carne magra para poder estar fazendo essa quebra do jejum intermitente. Porque tem muita gente que faz o jejum intermitente e quebra de forma errada. Então, tudo aquilo que seu metabolismo conseguiu fazer a quebra durante esse intervalo que você ficou sem se alimentar, você repõe novamente, né? E lembrando que o jejum intermitente, ele ajuda sim a estar baixando o índice glicêmico, ele ajuda na questão do metabolismo. Tem muita gente que tem um metabolismo parado e sim, ele tem que ficar algumas horas sem estar com consumo de calorias. E o ideal, quando você estiver fazendo o jejum intermitente, que você entre com líquidos, né? Você pode estar entrando com água, né? Nesse intervalo, pode entrar com chás. O ideal do chá é que seja chá natural, né? Não consome, eu não gosto muito dos pós-solúveis, como eu venho aqui falando direto, porque geralmente quando você está com você compra o pó solúvel, né? Ele tem alguma coisa. Então você pode estar usando chás. Gente, lembrando, chá sem açúcar. Porque muita gente também fala pra mim, eu fiz jejum intermitente, tomei chá com açúcar. Não, gente, não é o ideal. O ideal é que você faça o consumo, né, durante esse intervalo, né, do jejum de 12, 16 e 18 horas, a ingestão de líquidos. E também você pode estar fazendo o uso do café sem açúcar. Tá? Você pode, tem gente que não gosta do café, então você pode estar usando o café, colocando uma pitadinha de canela, que é melhor para você. E o jejum intermitente, ele ajuda sim a acelerar o metabolismo. Você consegue estar tendo uma quebra, né, da gordura localizada através desse metabolismo, porque assim, ó, pensa só comigo, quando eu tenho um aporte maior de gordura, vale para vocês aí que comem muita besteira, né? Que fala assim, eu não consigo, para mim é muito difícil. Não, gente, todo mundo consegue. É só a gente pensar mais um pouquinho e elaborar mais esse alimento. Tem muita gente que fala, eu tenho que sair com o maridão para lanchar. Então, quando você sai, então, em vez de pedir um sanduíche que tenha pão, pede para tirar o pão, come a proteína, come a verdura. Então, nisso daí, você consegue estar eliminando mais essa gordura. Então, o jejum intermitente, ele nada mais é que ele faz acelerar esse aporte de gordura que você tem mais.
Mas lembrando também no início aqui da live que eu estava falando para vocês, gente, não é todo mundo que é indicado a fazer jejum intermitente. Tem pessoas que são muito magras, têm um metabolismo mais acelerado, ela precisa de carboidrato. Então você tem que conhecer o seu corpo. Igual, tem pessoas que faz mais o acúmulo de gordura, né? Que é a camada visceral. Então, quando você tem mais esse acúmulo de gordura, né? Esse aporte, você tem uma indicação para fazer jejum intermitente. Tem pessoas que elas precisam do carboidrato para poder acelerar o metabolismo dela, né? Então, esse carboidrato ele tem que ser um carboidrato bom. O que é o carboidrato bom? São carboidratos das verduras, dos legumes, das frutas, né? Então, você pode estar fazendo isso. Outra pergunta também que perguntaram aqui sobre o jejum intermitente é qual que é a alimentação que eu devo fazer pós-jejum intermitente. Então, eu sempre peço para poder estar quebrando com castanhas, porque quando você passa esse período sem se alimentar, você precisa, né, de um pequeno aporte de lipídio, carboidrato. Então, quando você pode estar quebrando com essas castanhas, né, que castanha do Pará, castanha do caju, tem um monte, macadâmia. Então, você consegue esses exemplos de gorduras saudáveis para poder entrar, para você poder estar comendo, né? Então, pós o jejum intermitente. Tá? Durante o jejum intermitente, você não pode se alimentar, né? Nada de comida sólida, mas você pode estar fazendo uso de líquido. Então, você pode estar usando água, chás naturais, que o que eu falo para vocês? Chá, as ervas, o que tem aí no mercado? Carvalinha, carqueja, hibisco, centelha asiática, todos esses, você tem todos esses aportes aí para vocês. E também pode estar usando o café sem açúcar. Então fica essa dica aí para vocês, o jejum intermitente. Muita gente que perguntou para mim também quais são, assim, se é normal estar sentindo fome durante o jejum intermitente. Gente, é normal sim. Por quê? Deve ser, você faz de uma forma monitorada, porque o seu cérebro está acostumado a estar o tempo todo, né, comendo, se alimentando. Então, quando você tira essas 12 horas, essas 16 horas, essas 18 horas, o seu cérebro está emitindo sinal. Então, o que eu peço? Para quando for fazer o jejum intermitente, você vai e faça o uso de algum líquido, né? A água, que é muito importante, você tem que estar hidratada, e você faz uso também dos chás, porque tem vários chás aí que são diuréticos, né? E que consegue dar uma acelerada no seu metabolismo. Algumas pessoas me perguntou também sobre o jejum intermitente, o que ele realmente causa de benefício no organismo. O jejum intermitente, ele consegue reduzir os níveis de insulina e glicemia. Por quê? Porque ele consegue quebrar tudo aquilo que é de reserva sua. Nesse intervalo que você fica sem comer, ele consegue estar utilizando as suas reservas. Então, ele consegue também diminuir essa gordura abdominal, consegue também essa redução inflamatória, né, da gordura quando você faz o jejum intermitente. E o jejum intermitente, ele virou muito modismo, né, gente? Muita gente hoje tá fazendo jejum intermitente, mas não tá sabendo, tá fazendo assim de forma errada, porque tem muita gente que faz o jejum e não tem essa consciência. Então, o jejum nada mais que são intervalos que você fica sem comer. Ele não é uma dieta, ele é aliado à sua dieta, né? Então, quando você faz ele, você tem que estar consciente, né, que você vai ficar esses períodos. E quando eu devo fazer? Gente, o jejum intermitente, o mais indicado não é você ficar longos períodos, tipo eu ficar uma semana. Não, gente, o ideal que seria você fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Pode fazer por 3 semanas consecutivas, dá um intervalo, porque assim, pensa comigo, o seu organismo ele precisa de um choque, não é certo? Porque assim, o seu corpo, ele acostuma com tudo aquilo, né? Tudo aquilo que é bom, por exemplo, tudo que é besteira, muita gente fala pra mim, gente, eu adoro comer um pão, um doce. Então, tudo aquilo, o organismo da gente é acostumado, não é verdade? Então, quando você faz esse choque, você fica esse intervalo sem estar comendo, você consegue, né,
tá fazendo essa quebra e pega essas reservas suas, né? Então, por isso que ele consegue sim reduzir a gordura abdominal, diminui a ação insulina. Então, tudo isso tem de benefício no jejum intermitente. E o jejum intermitente também, você tem que tomar cuidado, porque o seu organismo também acostuma com o jejum intermitente. Igual muita gente fala para mim que faz altas dietas restritivas, né? E aliado com o jejum intermitente. Gente, vocês têm que colocar na cabeça que restrição não é bom. A gente tem que colocar sempre na tecla que você tem que trabalhar com reeducação alimentar, né? Quando você está disposto a mudar seus hábitos alimentares, quando você quer mudar o seu estilo de vida, então você tem que preconizar que você tem que melhorar, né, a sua alimentação. Eu não quero falar para você que você não vou comer mais açúcar, chega de laticínios, né, chega de produto industrializado. Não, gente, a gente não vive numa redoma de vidro, né? A gente não vive dentro de uma bolha. A gente tem familiares, a gente tem um convívio social e você tem que... Um beijo, Bela. Você tem que estar consciente da alimentação adequada, porque quando você faz essa restrição alimentar, aí você pode acabar criando uma compulsão, né, alimentar. Porque assim, olha, como é que eu falo essa questão da compulsão alimentar e que entra também o jejum junto? Quando você fica muitas horas muito tempo, não, cortei o doce, não quero mais comer o doce. E você pega um exemplo simples, vou na festinha de aniversário, você chega lá e você não consegue se controlar. Você acaba comendo 10, 15, 20 docinhos de uma vez e aí acaba falando assim, meu Deus, ai, o que eu fiz? Eu quebrei a minha dieta. Não, gente, você pode fazer uma reeducação alimentar, o que tem de ruim isso, né? Você pode na festinha comer 1 ou 2 docinhos, você pode fazer essa reeducação. E o jejum intermitente, que muita gente tem de ideia errada, acha que ficando várias horas com essa restrição alimentar, pega um dia todo sem se alimentar. Não, o jejum intermitente ele tem que ser feito de forma consciente e moderada. Então você pode sim fazer suas 12 horas, 16 horas, 18 horas, lembrando que é de acordo com o seu organismo, aquilo que você aguenta, né? Você pode estar aliado ele com a sua dieta adequada. Não adianta você fazer jejum intermitente sem estar com a dieta adequada. Então, gente, lembrando sobre o jejum intermitente, ele é de 12, 16, 18 horas. O que eu posso estar consumindo durante esse jejum intermitente? Líquido, água, chás e café. Por que não pode fazer o suco? Muita gente está perguntando aqui para mim, eu posso tomar suco, já que você está falando que é líquido? Não, gente, não é suco. Porque quando você bate a fruta e você dilui ela tem frutose. Então, o jejum intermitente, ele é o quê? É a restrição alimentar durante períodos que você programa. Não é longos períodos nem restrição para a vida toda, né? Então, quando você faz o jejum intermitente, você tem que estar ciente disso. Você toma água, chás, sem ser adoçado com açúcar, com o adoçante e o cafezinho. E você escolhe os dias da semana. Você pode fazer ele por 2 dias, por 3 dias, né? Eu aconselho a pessoa sempre começar com um dia na semana e vai aumentando gradativamente. E também, gente, procure um profissional adequado. Não faça jejum intermitente sem você estar entendendo o seu organismo. Porque o que acontece? Muita gente faz o jejum intermitente achando que é emagrecimento, que é dieta. Não, ele é um aliado da dieta, né? Então, gente, fica aí sobre a dica do jejum intermitente. Algumas pessoas estão mandando aqui sobre o jejum intermitente, se ele realmente emagrece. Como eu falei aqui no começo, o jejum intermitente, ele é um aporte para a sua dieta. Ele consegue, sim, você consegue dar uma acelerada no metabolismo, é um conjunto com a sua reeducação alimentar, né? E ele consegue sim estar te emagrecendo, mas ele é um auxílio. Não adianta você fazer jejum intermitente. Muita gente está me perguntando, porque eu estou olhando aqui também pelo meu Instagram no PV, algumas pessoas estão mandando.
Então, o jejum intermitente, ele é um auxiliador. Não é só você fazer jejum intermitente e falar, nossa, agora eu perdi 5 quilos na balança, 3 quilos. Não, gente, isso não ajuda. O jejum intermitente, ele é um auxiliar. Então, ele vai te auxiliar na sua dieta, tá bom? Gente, um beijo aí, muito obrigada, tá? Que vocês tiverem de dúvida sobre jejum intermitente, é só vocês me passarem no PV, né? Deixa eu responder só mais uma moça aqui que tá me mandando. Tá. Ela tá perguntando da mesma maneira que tem a dieta, ele pode ser uma variável no organismo. Pode ser, sim. A dieta é assim, você tem que conhecer seu organismo. Então, o que eu falo? Eu não sou a favor das dietas restritivas, né? Você tem que fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Você tem que saber da importância do seu alimento. Não adianta você falar para mim que está fazendo dieta de segunda a sexta, sábado e domingo você come além. Então, isso aí já vai para um outro quadro, vai para o quadro já de compulsão, porque você não está conseguindo se controlar. Então, você tem que ter essa consciência desse alimento. Então, gente, toda vez que você pensar em jejum intermitente, você pensa assim, opa, ele é um aporte para a dieta que eu estou fazendo. Ele vai me ajudar a acelerar mais o metabolismo e queimar. Então, ela está perguntando para mim assim, se pode ser uma dieta. Não, ela não é uma dieta, ela é uma variável habitual, né? Você fica esses momentos, sim, sem comer. Então, ele te ajuda, sim, no trânsito do intestino. O jejum intermitente ajuda a controlar a insulina e ajuda a quebrar a gordura, sim. Tem outra mocinha aqui mandando, para quem malha, né? Se pode estar fazendo jejum intermitente. Eu falo assim, que o jejum intermitente, igual eu não consigo malhar sem ter comido alguma coisa, porque eu tenho a minha glicemia baixa, né? O que é a glicemia baixa? Você dá queda de pressão. Então, tem gente que consegue. Se você conseguir, beleza, continua. Mas se você não conseguir, não force o seu organismo. Quebre o seu jejum intermitente de forma saudável. O que eu falei de forma saudável? Alimentos integrais, proteínas magras, né? Frutas, legumes, verduras. Você pode fazer um ovo cozido, você pode quebrar, igual eu quebro meu jejum com o almoço. Eu começo meu jejum às 20 horas e termino meio-dia. Então, geralmente, eu coloco um arroz integral, uma colher de arroz integral, leguminosas cozidas, coloco as folhas. Então, e a proteína, você pode comer isso pós jejum intermitente. Lembrando, gente, as proteínas boas, e que são proteínas boas, carnes magras, queijo magro. Não me venha com queijo que você comprou lá no mercado, aqueles queijos gordos, para poder fazer essa quebra, né? Senão, se você está colocando a gordura de volta. Então, o queijo magro, dê preferência pelo queijo frescal. Tem vários queijos aí no mercado. E frutas também, você pode estar quebrando com frutas. Gente, muito obrigada por vocês terem me acompanhado, né? Eu gosto de fazer lives mais curtas. Se você tiver alguma dúvida e mais algum assunto, vocês me mandam um recado. Beijo, Eliana, muito obrigado. Beijo, Bela. Beijo às outras pessoas que entraram aí, está acenando. E se você tiver alguma duvidazinha, pode mandar no PV. Um ótimo sábado aí para vocês. Um beijão.